Olá, tudo bem? Vamos hoje falar sobre o crime de roubo próprio, o roubo impróprio e, se é possível, a violência imprópria no roubo próprio, ok? Então vamos dar uma lida. Eu deixei aqui aberto no meu computador para ser mais rápido a nossa leitura. Embora os senhores e as senhoras não consigam ler, eu leio para vocês. Artigo 157. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outra mediante grave ameaça ou violência à pessoa ou, depois de havê-la por qualquer meio, reduzida à impossibilidade de resistência. Portanto, aqui nós estamos falando, né, quando a gente fala por qualquer meio, estamos falando da violência aqui, a violência imprópria, ok? Depois, numa outra oportunidade, eu falo melhor sobre o que é a violência imprópria, propriamente dita. Parágrafo 2º, parágrafo 1º, aí estamos falando agora do roubo impróprio. Diz lá o legislador: na mesma pena incorre quem, logo depois de subtrair da coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiros. Pois bem, vamos de necessário falar sobre o crime de roubo próprio, todos já conhecem, é um crime, um dos mais badalados, se é que se pode dizer assim, né? No Brasil e no Rio de Janeiro e no mundo, né? O crime de roubo. Agora, o interessante falar aqui é sobre o roubo impróprio, que é no parágrafo 1º. Na mesma pena, né? Ou seja, a pena do crime anterior, na mesma pena incorre quem, logo depois de subtrair da coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Bom, aqui eu acho que a melhor definição do que seria o roubo impróprio é quando um agente está tentando um furto, né? E esse furto vem a ser frustrado com a chegada de terceiro, ou o dono da coisa, ou o fâmulo da posse, enfim. Botando de maneira prática, o agente entra numa residência, subtrai, né, um Rolex, por exemplo, né? Ele já tinha em mente esse Rolex que ele queria subtrair, então ele subtrai o Rolex lá do cofre onde se encontrava, do armário, já com o Rolex no bolso, de posse do bem, ele já começa a sua escapada por dentro da casa. Quando nesse momento é surpreendido, né, por um fâmulo da posse, um empregado, né, um caseiro, ou o próprio dono que já voltava de uma festa. Nessa hora, né, o que faz o agente que subtraiu a coisa? Ele emprega, como diz aqui o parágrafo 1º, emprega violência contra essa pessoa ou usa uma grave ameaça, saca uma arma, né? E diz, olha, não vem não, né, que eu só estou fugindo e tudo mais. Então, o que era um furto, né, acaba se tornando um roubo impróprio porque alguém pegou essa pessoa no flagrante. Então, nesse momento que ela já está de posse do bem que ela queria subtrair, ela é pega de surpresa, então ela emprega violência para manter aquele bem com ela, né? Ou emprega uma grave ameaça para poder se manter com o bem, ou como diz o final, né, do parágrafo 1º, diz, ou a fim de assegurar a impunidade do crime, ou a detenção da coisa. Então, usa a violência contra a pessoa, uma grave ameaça. Até aqui, tudo bem, não há nenhuma discordância sobre essa narrativa que eu acabo de fazer para os senhores e para as senhoras. Mas a gente sabe que em direito penal, principalmente, isso não é tranquilo, né? Agora a grande pergunta que vem é a seguinte: João, é possível então, além do emprego da violência, né, ou da grave ameaça, aqui no roubo impróprio, tá?
também será possível por qualquer meio? Aí os senhores vão me perguntar, o que seria esse por qualquer meio? Esse por qualquer meio é a violência imprópria. Temos a violência própria, temos a violência imprópria e temos a violência indireta. Violência própria, todos sabem, é aquela contra a pessoa, né? Amarrar, bater, manietar, algemar. É uma violência própria contra a pessoa. A violência indireta. A violência indireta, dizem alguns autores, é quando eu dou socos, por exemplo, num armário. A pessoa está na minha frente, mas eu dou socos no armário, criando uma intimidação, né? Mostrando, olha o que eu posso fazer com você. Então eu dou socos no armário, eu dou socos num carro que eu estou querendo subtrair, para criar uma ameaça na pessoa. Então veja, essa violência não é contra propriamente a pessoa, é contra um bem que está perto da pessoa, socos numa mesa, para criar temor a essa pessoa, e aí eu subtraio aquela coisa. E temos a violência imprópria, que é a que nós estamos falando, que nos interessa agora, que é por qualquer meio. Essa violência imprópria, todos os autores usam os mesmos exemplos. Uma hipnose, uma substância, né, que cause sono, né, e que venha a fazer a pessoa dormir. Aquela violência que a gente conhece muito Boa Noite, Cinderela, me lembrei. Tem um amigo meu que caiu nesse golpe. Eu sempre acho um pouco engraçado, embora não tenha graça nenhuma, mas esse amigo meu, que é já não sei nem onde ele anda, o Wagner, ele uma vez caiu nesse golpe, não tem graça, mas da maneira que ele contou ficou até engraçado. Pois bem, a violência imprópria é aquela em que o agente consegue hipnotizar o seu... Isso é uma... Olha, eu venho... Minhas aulas, que eu sempre falo sobre esse tema, eu sempre achei muito engraçado essa violência imprópria, que os autores de antiga falam. Ah, não, é uma hipnose, é uma substância que a gente bota no copo, que a pessoa bebe aquilo, dorme. Eu acho, por exemplo, o caso do Boa Noite, Cinderela, o melhor deles, né? O melhor, porque o sujeito vai para casa, como não posso me negar a falar do exemplo desse meu amigo, ele foi com uma mulher para casa, conheceu lá na noite, na boate, né? Foi com ela para casa, a mulher, ela queria nada mais nada menos que furtar ele, botou coisas, substâncias no copo dele, enquanto ele estava na cozinha ou no banheiro, ele voltou, tomou aquela substância no copo dele, adormeceu. Enquanto isso, ela fez a limpa em todo o apartamento, usando uma violência imprópria. É o melhor exemplo que tenho da hipnose, eu acho um pouco viajante, mas enfim, os autores estão aí usando esse exemplo. A pergunta, então, que vem aqui no momento é o seguinte: no parágrafo 1º, no roubo impróprio, é possível, além do emprego da violência, né, contra a pessoa e a grave ameaça, é possível também o meio, ou por outro qualquer meio, que se fala no caput do 157, ou seja, resumindo, é possível no roubo impróprio, a violência imprópria do caput, por qualquer outro meio. Dei 2 exemplos aqui, são os mais falados: hipnose ou uma substância sonífera no copo da pessoa. E vamos ao exemplo, então. Uma pessoa entra na casa da outra, né, o bandido, né, o furtador, a princípio, entra na casa do indivíduo, ele, então, subtrai o Rolex, está saindo da casa, né, já está de posse do bem, quando ele é surpreendido pelo dono do Rolex, o dono da casa, ou um caseiro. Nessa hora, ele pode usar a violência imprópria, ou seja, ele pode aplicar um sonífero, ele pode hipnotizar essa pessoa, né, para que ele venha fugir do local com o bem e subtrair o bem? Essa é a pergunta.
Eu, particularmente, já adianto o meu parecer de que não é possível. Primeiro, do ponto de vista fático, é impossível. Eu acho impossível. Como que eu vou dar um exemplo para os senhores e para as senhoras de uma pessoa que está dentro da minha casa, eu surpreendo ele, né, fugindo com o meu relógio, e ele consegue colocar na minha bebida? Que bebida é essa? Será que eu fico tão feliz que peguei ele no flagrante? Enquanto eu chamo a polícia, eu convido ele para tomar um uísque e nessa hora eu me viro, ele bota um remédio no meu copo, eu tomo e aí desmaio, aí ele leva o relógio. Eu acho assim, de uma imaginação tão grande que eu já acho dessa maneira fática impossível que isso venha a ocorrer, né? A gente sabe que na vida real isso não teria a menor chance de ocorrer. Mas, enfim, alguns autores ainda defendem essa tese. E a outra tese, né, que eu me apoio, e aí é mais técnica, né, é a de que no caput do roubo próprio, está lá, por qualquer meio. Contudo, no parágrafo primeiro, que narra a conduta de um roubo impróprio, nós não temos essa violência imprópria. Nós só temos a violência contra a pessoa ou uma grave ameaça. E todos nós sabemos, não só eu que... Por exemplo, para trazer para os nossos autores, Damasio entende que sim, que é possível, né, essa analogia aí, a interpretação analógica aqui junto ao roubo impróprio. Já Bittencourt entende que não, eu entendo junto com ele, que não, porque se o legislador quisesse a violência imprópria no roubo impróprio, ele teria feito. Então há aqui uma impossibilidade, a gente não pode usar uma analogia para prejudicar o agente, né? O furtador, o roubador, no roubo impróprio. Né? Se o legislador quisesse, ele colocaria por qualquer meio, né, a violência imprópria, no parágrafo primeiro. Então, por uma questão de tipicidade, né, não é possível que haja violência imprópria no roubo impróprio, ok? A gente vai ter aí uma combinação de violências, né? A gente vai ter, então, um furto com o uso de um sonífero ou de uma hipnose, se for o caso ali, né? Que é muito, muito, muito pouco improvável. Ok? Depois num outro vídeo, eu trago outros desdobramentos disso que eu acabei de falar, para não ficar muito longo o vídeo, ok? Um abraço, fiquem com Deus.